E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Para você que gosta de empresa pagadora de dividendos, esse vídeo aqui vai ser para você. A gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Irani, porque recentemente ela ingressou no índice de dividendos da bolsa por conta dos históricos de performance de pagamento de dividendos que ela teve nos últimos tempos. E ela é uma small cap que tem um valor de mercado na casa ali de 2 bilhões, ou seja, ela pode ser uma potencial empresa onde a gente poderia ter tanto valorização de cota como potencialização de pagamento de dividendos ao longo do tempo. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, se você curte empresas pagadoras de bons dividendos, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Para a gente dar uma passada rápida aqui sobre o que a empresa faz, somos uma das principais indústrias nacionais dos segmentos de papel para embalagens e embalagens de papelão. Estamos entre as 4 maiores empresas do segmento no Brasil. O que é interessante a gente ver aqui é essa questão de embalagem, né? A gente viu que principalmente de 2020 para frente, por conta até dessas questões de fechamento que nós tivemos e uma obrigatoriedade de utilizar serviços mais online, a gente teve um aumento tanto nessa questão de, por exemplo, os iFood da vida. Todas essas refeições acabam vindo em algum tipo de embalagem. A questão de produtos que a gente acaba comprando no e-commerce, que sempre também vem com embalagem. Ou seja, como a gente sempre acaba pedindo uma comida por aplicativo, um produto online, tudo isso vem em quê? Caixas de papelão, embalagens de papelão. Ou seja, a empresa ela consegue ser sustentável por ter um produto reciclável e também fornecer um produto que tem uma necessidade de mercado e que ao longo do tempo, muito provavelmente, vai continuar se mantendo e até aumentando, porque conforme o tempo passa, muito mais pessoas acabam pedindo comida ou comprando coisas pela internet. Tudo isso aqui, toda essa movimentação de produtos acaba tendo um certo tipo de embalagem e a empresa pode se beneficiar disso ao longo do tempo. E agora a gente está aqui no Status Invest para ver o que interessa para a gente, que é os indicadores, para a gente conseguir visualizar como que está a saúde financeira da empresa. Aqui, para você que não conhece ainda, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. O ticker da Irani é RANI3, R-A-N-I-3. Se você for comprar entre 1,99 ações, é só colocar o Fzinho na frente para você comprar no mercado fracionário, beleza? O valor atual dela está na casa de R$ 7,77, ou seja, com menos de 10 conto aí você já consegue investir numa empresa que ela é sustentável, pagadora de dividendos, tem uma perspectiva interessante para o futuro. A mínima dela já foi de 5,37, máxima de 9,44. O dividendo, que é a parte do lucro que ela paga para os acionistas, está na casa de 8,23. Essa métrica aqui de 7 para cima, quando você se une com uma constância de lucratividade e outros indicadores, de 7 para cima ele é atrativo, beleza? Mas não é bom você olhar só esse dividendo, não olhe um indicador ou um demonstrativo de uma forma isolada. Quando a gente visualiza aqui os outros indicadores, o dividendo a gente já viu que ele tá bacana, o preço-lucro aqui tá na casa de 5,38, esse daqui de 10 para baixo já é bem interessante quando a gente se une com outros indicadores, como eu comentei para você, não olhar só isoladamente. Mas aqui ele estaria dizendo pra gente que em algo próximo de 5 anos, caso a empresa mantivesse essa lucratividade e distribuísse 100% para os acionistas, você teria o retorno do seu investimento em 5 anos, então é um espaço de tempo bem curto. Aqui na parte do preço, valor patrimonial está em 1,76. Muita gente já vê isso daqui para cima de 1 já assusta, né? Porque já acha que está pagando extremamente caro. Por quê? Se aqui a empresa tiver de patrimônio R$ 100, você estaria comprando por R$ 176, ou seja, acima do valor de patrimônio. Mas aqui você tem que entender o seguinte, essa questão do valor de patrimônio, ela é meio que uma questão de segurança extra, para você saber que tem um patrimônio ali por trás, onde você poderia ter essa segurança em um cenário muito complexo. Mas aqui você tem que visualizar o seguinte, os indicadores, qual que é a lucratividade dela ao longo do tempo, como que tá esses repasses de dividendos, se unir com outras informações para daí você ver. Se ela for muito geradora de caixa, ela vai ter uma alta lucratividade, um alto repasse de dividendos, e daí você não pode ficar se balizando apenas pelo valor de patrimônio, porque daí, senão, a empresa teria um dividendo de 30% e você não iria investir nela só porque ela está com um preço-valor patrimonial de 1,10. Então, esse daqui é uma questão, assim, de uma segurança extra, mas não tem que ser um limitador para você investir ou não. Você sempre olha o indicador, tenta ver se ele está atrativo, e se une com outros indicadores, vê a relação de lucro, a consistência desse lucro, se ele ao longo do tempo é sustentável, os pagamentos de dividendo que ela faz, como que funciona todo esse processo. Aí sim você consegue ter uma interpretação melhor se essa empresa está cara ou barata com base nesse indicador. Aqui na parte da dívida, a gente consegue ver que a dívida líquida sobre a EBITDA dela está em 0,98. Isso daqui significa o quê? Se a gente pegar a dívida bruta, tirar o caixa dela, que é a liquidez ali rápida que ela tem para acessar, a gente vai ter a dívida líquida.
O EBITDA é uma estimativa de geração de caixa da empresa. Ele não é a geração de caixa de fato, mas ele é uma estimativa do que a empresa conseguiria gerar de caixa ao longo de um ano. Então aqui, quando a gente visualiza esse indicador de 0,98, ele está dizendo para a gente o seguinte, que com um ano de geração de caixa, de estimativa de geração de caixa operacional, a empresa conseguiria honrar com essas dívidas. Então esse daqui é um indicador que ele está bem encurtado. Aqui, na casa de 3 para cima, já fica um pouco de atenção. Nos anos passados, a Irani tinha valores maiores e aparentemente de 2020 para frente ela conseguiu estruturar esse caixa, estruturar essa dívida e alinhar a empresa para um crescimento futuro. Aqui na questão de ROI, o ROI da empresa está na casa de 32,67%. Isso aqui é bem interessante, para cima de 20% já é atrativo, seria a remuneração do patrimônio da empresa. E o ROIC aqui embaixo também está na casa de 19,48%. Qual que é a diferença do ROI com o ROIC? O ROIC, você embute ali o saldo de dívida também, para ver qual que é o seu retorno com dívida adicionada. E esse daqui, a gente comenta que ele é interessante com 19,48%, por quê? Você geralmente olha para a taxa de mercado. Então, se a empresa consegue captar recurso, por exemplo, a 15% e ela está tendo um ROIC de 20%, isso faz sentido para você que ela consegue captar recurso no mercado e mesmo pagando esses juros, ela ainda consegue ter um retorno interessante. Então, a empresa consegue ser sustentável ao longo do tempo. E a margem líquida da empresa aqui na casa de 21%, que quanto maior essa margem é melhor, porque em um cenário adverso a empresa consegue ter mais caixa ali para ir se estruturando. Quando você tem muita concorrência e uma margem líquida muito espremida, você fica com dificuldade em trabalhar preço e em fazer essas estruturas ao longo do tempo. Aqui, para a gente ser prudente, eu vou mostrar para vocês o que eu comentei sobre o passado. A dívida líquida no passado aqui da empresa, ela já chegou a ficar em patamares de 3, 4, chegou a 6,70 e agora de 2020 para frente ela conseguiu se estabilizar. A empresa, ela passava por alguns processos com questão de dívida, mas graças a problema / oportunidade que 2020 gerou, ela teve um aumento de necessidade dessas embalagens por conta dessas questões de e-commerce, mais comidas pelo iFood e tudo mais, e teve um aumento dessa necessidade. E ela conseguiu estruturar essa dívida, essa operação, para ela ficar com uma dívida controlada e trazer uma perspectiva de continuidade melhor. Mas assim, é válido lembrar que nem sempre a empresa operou em um cenário perfeito. E por último aqui a gente vai dar uma olhada na DRE. A questão da DRE é aquele mesmo negócio que eu comentei com vocês. Ela vinha trazendo aqui algumas lucratividades, pequenas, mas lucratividades, e aqui em 2016, 2017, ela teve um problema fechando com prejuízo. Então, isso não é uma coisa ruim que te traria assim uma questão para você não investir na empresa, mas você tem que olhar para ela no histórico do passado, ver que nem sempre ela foi extremamente lucrativa, em alguns momentos ela teve problema com dívida, mas isso daqui é bacana para você pensar o seguinte, ela já passou por esse processo, ela teve a sua oportunidade para realinhar esse caixa, realinhar essa dívida e aparentemente de 2020 para frente ela conseguiu fazer isso, conseguiu se estruturar, então ela conseguiu aprender com esses erros do passado. Então assim, a gente olha porque eles podem voltar a acontecer em algum momento, então isso aqui tem que ser uma questão de prudência para você não montar às vezes uma posição exagerada se você achar que faça sentido investir na empresa. Mas ela conseguiu se estruturar, passar por esse processo e acredito eu que aprender com tudo isso que aconteceu. Mas a gente consegue visualizar que em 2020, 2021 e 2022 ela foi tendo operações melhores ao longo do tempo. Eu ainda não invisto nas ações da Irani, mas é uma empresa que eu estudo ela e verifico essa possibilidade ao longo do tempo. Eu acho legal esse segmento que ela atua de sustentabilidade, essa continuação aí para o futuro, que tem uma perspectiva de aumento. Muitas pessoas acabam achando que a Irani, por se tratar de embalagens, assim, entra nesse ramo de papel e celulose, que ela seria uma empresa que te protegeria em relação a dólar. Mas ela não funciona muito como Klabin e Suzano, por exemplo. Ela atua mais aqui nesse segmento interno com questão de embalagem, então o dólar para ela não acaba impactando tanto. Muitos investidores acabam investindo nela como se fosse uma proteção cambial ali, uma empresa mais dolarizada, mas ela atua mais nesse segmento interno, com os próprios plantios e plantas de reciclagem e atua nessa distribuição interna. É claro que nada do que foi dito aqui nesse vídeo foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo aqui, curtiu as ações da Irani, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, compartilha com a galera, dá essa força aí pra gente pro canal crescer e comenta aqui embaixo, você já investe em Irani, já tinha ouvido falar nela, nunca tinha ouvido falar? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia. Valeu, meus queridos, e abraços!